Todos aqueles que colocaram a planta dos teus pés neste lugar, não vem ser da mesma forma que entrou, mas que fizer restaurado, transformado, liberto, tendo vida e vida com abundância, ó Pai. Também te apresento os ofertantes da tua casa, o dizimista, você vai estar abençoando o trabalho das tuas mãos, para que possa estar contribuindo, ofertando na casa do Senhor. Essa oração que nós te fazemos e te agradecemos, em nome de Jesus. Paz do Senhor, igreja. Amém. Amém. Todos estão felizes nessa tarde? Aleluia. Também estou muito feliz nessa tarde por estar aqui uma vez mais nessa igreja para falar do amor de Cristo e tua palavra, né? Louva a Deus pela vida do pastor Júnior, a pastora Malindete, que sempre nos concede a oportunidade de estar aqui nesse altar falando do amor de Cristo. Trago um abraço do pastor Gesane ao Senhor. Amém? A irmã Dina mais está ali, pessoas conhecidas, missionária irmã Jamie, só o vaso de Deus, hein? Abra a Bíblia. Abra ela. Gênesis. Texto bem conhecido. Gênesis, capítulo 12, e versículo 3 somente. Gênesis, capítulo 12, e apenas o versículo 3. Amém? Todos encontraram? Está escrito assim: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Senta, exaltando, glorificando o nome do nosso Deus. O tema é laços e maldições que nos rodeiam. Eu acabei de ler um versículo chave na vida de um homem e de uma mulher de Deus. Deus olha para esse homem chamado Abrão e diz para ele: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Quando esse homem ele toma um posicionamento, ele faz orientado conforme Deus o orienta. Ele pega o destino em partida à terra de Canaã. Só que antes de entrar na história aqui desse homem, eu quero aqui voltar no capítulo 6, no versículo 9 de Gênesis. A Bíblia diz que Deus ele olha para a terra e vê Noé e diz: não há homem íntegro e justo como Noé dentro dessa geração. E o texto diz mais ainda que Noé andava com Deus. E isso é antes do dilúvio. A Bíblia diz que antes do dilúvio, Noé andava com Deus. Se Noé andava com Deus, Noé, ele era um homem orientado por Deus.
O que é andar com Deus? O que significa andar com Deus? É você ser orientado por Deus, guardado por Deus, protegido por Deus. Quando você anda com Deus, você é uma pessoa que descansa no Senhor. Os recursos que estão nas tuas mãos, talvez não cobre o propósito e o projeto que Deus colocou em suas mãos. Isso é andar com Deus. É você ser orientado por Deus. Os seus recursos em tuas mãos são mínimos, são pequenos, são recursos que você olha para as suas mãos e para o momento que você está vivendo e diz assim: esse projeto o qual Deus me confiou não vai sair. Mas quando tem um homem orientado e anda com Deus, os recursos da terra não é compatível com o projeto de Deus, mas Deus, ele entra em existência na vida do homem que anda com ele e faz todo o projeto se concretizar na vida desse homem que anda com Deus. A Bíblia diz que Deus fala para ele: construa uma arca. Os recursos de Noé, perdão, falei Moisés, né? Noé não era compatível ao projeto que Deus confiara a ele. Só que ele era um homem orientado por Deus. Ele andava com Deus antes do dilúvio. Tanto é que no capítulo 7, versículo 7, e no versículo 1 do 7, ele diz: Noé, entra você e tua casa dentro da arca. Após ele formar a arca, construir a arca. E no versículo 7 diz o texto que entra Noé, entra seus filhos, a sua esposa, e logo após a esposa dos seus filhos, entra dentro da arca. É um homem orientado pelo Espírito e por Deus. Só que após o dilúvio, preste bem atenção, agora eu vou entrar na mensagem. Após o dilúvio, Noé não é mais o mesmo homem. Noé queria que Deus andasse com ele agora. O que significa isso? Deus andar comigo é eu querer mandar em Deus segundo as minhas orações, segundo as minhas intenções. É eu querendo usar os meus braços, confiando nos meus recursos e esquecendo do projeto de Deus. Isso é querer que Deus anda segundo o meu pensamento e a minha vontade. Vou provar dentro da Bíblia. O texto diz que quando Deus anda com Noé, Gênesis capítulo 8, versículo 15 a 16, que ele quer que Deus anda com ele. Deus diz: Noé, sai da arca, você, a sua esposa, os seus filhos e a esposa dos seus filhos. Versículo 18, Deus ordena a ele. Só que no versículo 18 do capítulo 8 de Gênesis, ele faz da mesma forma que ele entrou na arca. Ele desce, porque ele não está sendo mais orientado por Deus. Ele não está sendo um homem mais orientado, que ouve a voz do Senhor. Agora ele sai da arca. E quando eu tomo uma decisão conforme o meu pensamento e o meu entendimento, a consequência vem. A consequência chega. O texto diz que ele sai, ele monta um altar, levanta um altar ao Senhor. E quando ele monta o altar ao Senhor, ele oferece sacrifício dos animais limpos. O tempo se passa. Moisés agora vai, agora vai plantar uma vinha. E quando Noé planta uma vinha, não tem nenhum texto bíblico que mostra, pastor Júnior, que Noé devolveu o dízimo, que Noé ofertou, que Noé devolveu a primícia. Não tem nenhum texto. O texto diz que ele planta a vinha e se embebeda com o vinho.
Aqui mostra para mim e para você que as bênçãos do Senhor em minha vida é para abençoar, mas quem transforma a bênção do Senhor em maldição em minha vida sou eu mesmo. Ele planta, preste atenção, ele planta a vinha, ele toma do suco da vinheira, sem tirar o de Deus. Ageu capítulo 1 até o capítulo 2, esse intervalo, Deus chama a nação de Israel e diz: você escolhe muito, planta muito, mas escolhe pouco. E quando coloca dentro do saco, o saco está furado. Porque a nação de Israel não estava tirando de Deus. Noé fez dessa forma: plantou e comeu, tomou do vinho e se embebedou com a bênção que Deus tinha para ele. Sabe por que Deus não nos abençoa conforme nós pedimos para Ele? Porque a bênção do Senhor pode nos embebedar. E nós podemos não só nos amaldiçoar as nossas vidas, nós podemos amaldiçoar a nossa pós-geração, porque o texto diz que Cã vê a nudez do pai. E quando Cã vê a nudez do pai, ele chama Jafé e Sem. E eles cobrem Noé. E o texto diz que Noé não amaldiçoa Cã. O texto diz que Noé amaldiçoa Canaã, que é o filho de Cã. Ele amaldiçoou. E aqui entra Êxodo capítulo 20, versículo 5. Que Deus visita a iniquidade dos pais no filho. Fala de consequência do pecado do homem ou da mulher. A consequência vai chegar até a minha quarta geração, quando eu não me posiciono diante de Deus. Muitos falam, e eu, Maluá, essa é a minha opinião. Cada um tem a sua opinião. A minha opinião é que não tem maldição hereditária. Isso é consequência do pecado do homem e da mulher. Por exemplo, uma mulher que está dentro da igreja hoje, ela vai para o mundo lá fora. E quando ela vai para o mundo lá fora, ela pega alguma doença do mundo. E pode ter certeza que a consequência vai vir, seu gênito vai vir com doença também. Isso é consequência do pecado. Êxodo capítulo 20, versículo 5. Só que em Ezequiel capítulo 18, versículo 20, diz que Deus não pega a culpa do pai e coloca no filho, e nem pega a culpa do filho e coloca no pai. Esse que Noé fez, ele amaldiçoou a geração dele por consequência do pecado dele. Ele chama e diz: maldito seja Canaã. Amaldiçoou a criança, amaldiçoou o seu neto. Você parou para perceber nessa tarde que a bênção de Deus, se nós não vigiarmos, ela transforma em maldição em minha vida e acaba desfazendo toda a minha árvore genealógica, se eu não vigiar diante da presença de Deus. Ela amaldiçoa Canaã. Canaã agora está amaldiçoado por seu avô Noé. A maldição foi tanta que naquele tempo, quando um pai entrava em uma terra, ele colocava o nome da terra, o nome do filho. Lembra do filho de Caim, Enoque? Ele edifica uma cidade e põe o nome da cidade, vai ser Enoque, porque naquele tempo o pai colocava o nome da cidade que colocava no filho. Então Cã, ele pega, entra em uma terra e coloca o nome da terra, terra de Canaã. Então Canaã era uma terra amaldiçoada. Por quê? Por causa do avô. Só que nesse interim, Deus sempre vai levantar um no meio da família para desfazer toda essa maldição. Eu vou repetir que você não entendeu.
Esse não é mal hereditário, isso é consequência do pecado dos pais, mas Deus me trouxe aqui nessa tarde para te dizer: esse mal não vai permanecer em tua casa, esse mal não vai permanecer em sua família. Deus te levantou na presença dele, esse mal vai ser quebrado, esse mal vai ser desfeito. Eu estou profetizando nessa noite que aqui tem homens e mulheres de Deus, que aonde você pisar as plantas dos teus pés, o mal vai ser desfeito, Satanás não vai tomar posse, a terra que Deus confiou à tua vida, o ministério que Deus confiou à tua pessoa, Satanás não vai tomar posse. Nesta tarde eu convido a você a tomar posse dessa bênção e a bendizer a terra a qual Deus te colocou, porque Deus te levantou para ser abençoador. Amaldiçoou a terra de Cã. Agora ele coloca o nome do filho dele, Canaã. Só que dentro de uma geração do irmão de Cã, Sem é levantado um homem chamado Abrão. O texto que nós lemos, versículo 3: abençoarei quem te abençoar, amaldiçoarei quem te amaldiçoar. E no texto, no versículo, tem um ponto e uma vírgula, mudando já de assunto, dizendo: e todas as famílias da terra serão abençoadas em ti, Abraão. O que acontece aqui é muito interessante, porque ele sai da Mesopotâmia, junto com seu pai Terá. Terá morre em Padã Arã. Ele dá continuidade e chega em Canaã. E o texto diz que ele leva o seu sobrinho Ló com ele. E quando ele leva o seu sobrinho Ló com ele, o texto diz que eles crescem. Cresce tão que os pastores de Ló e de Abraão começam a discutir um com o outro. E eles têm um encontro, tanto Abraão quanto Ló, eles se encontram os dois para conversar. Aqui eu vou frisar um pouco. Aqui eu vou pegar nesse ponto. Por quê? Porque tem coisas nossas que nós temos que resolver com nossos irmãos. Tem coisas pendentes em nossas vidas contra o nosso irmão que nós temos que resolver, nós temos que solucionar, senão a bênção não vai ser abrangente em minha vida e nem em sua vida. Temos coisas a consertar do nosso passado, que nós temos que chegar diante de Ló e dizer: Ló, nós temos que afastar, mas vamos nos afastar, mas vamos nos afastar em paz, eu de você e você de mim, senão a bênção não vai acontecer. Você pensa que da forma que você está andando, que você está caminhando de bico e bicuda, dizendo: eu não vou pedir perdão, eu não vou me consertar com meu irmão e com minha irmã, você pensa que Deus vai abençoar nós dessa forma? Não vai. Eles se dividem, se distanciam. E um belo dia, alguém chega em Abraão e diz: olha, o seu sobrinho Ló foi sequestrado. Não só ele, a esposa e todos os seus bens. E o texto diz que ele se levanta com 38 homens, guerreiros da casa. E significa que é uma pequena força militar. Ele tinha uma força militar, Abraão. E o texto diz que ele vai em busca do seu sobrinho Ló e passa a noite lutando. Abraão representa patriarca, o sacerdote de hoje. Enquanto você pensa que o sacerdote não está orando por você, ele está passando a noite clamando pela tua alma, pela tua vida. Ele está buscando a Deus incessante. Ele está com força militar.
durante essa noite para resgatar a vida de Ló novamente. Eu estou falando nessa tarde que você não está nessa batalha sozinho não, você não está nessa guerra sozinho não. Satanás resgatou a tua vida, a tua pessoa, mas Abraão vai se levantar, vai guerrear por sua alma, vai resgatar a tua vida novamente. Você não vai perecer, vai ser restaurado os teus bens, a sua casa, a sua esposa, o seu esposo, o seu filho, vão ser todos resgatados, diz o Espírito Santo. Ele passa a noite lutando para resgatar o seu sobrinho Ló. Ele passa a noite lutando. Uma guerra durante uma noite tem um desgaste físico muito grande. E durante essa guerra, você pensa que o inimigo não chegou diante de Abraão, deixa ele de mão, esquece ele para lá. Ló significa véu. Vou explicar. Sabe aquela pessoa que devia estar aqui hoje, nessa tarde, que você tem ela como véu, que está atrapalhando tuas bênçãos chegar, a tua vitória chegar? É essa pessoa. Deus me trouxe aqui para te dizer: ora por ela, intercede por ela, passa a noite por ela. O momento do resgate está chegando. O resgate vai acontecer no momento que ele mal imagina. Ele está falando, eu creio que Ló estava falando assim: ninguém vai me ajudar mais, ninguém vai mais interceder por mim, mas tinha alguém ajoelhado, lutando por Ló, batalhando pela vida de Ló. Eu estou falando que Ló vai agradecer pela tua vida, pelo teu ministério. Tem alguém da sua família perecendo, mas ele é o Ló da sua família, ele tem que ser resgatado. Então passa a noite buscando resgate através de Ló. Ele passa a noite. O texto diz que ele resgata. Só que o interessante é que chega um homem chamado Rei Bera, que significa aparente, aparência ou filho do mal. Espera aí, na hora da luta esse Rei Bera não quis ir para a luta para resgatar a cidade de Sodoma que estava Ló. Mas quando ele saiu para a luta, Abraão, agora ele aparece no cenário. Ele queria os bens, queria as pessoas. O Bera, ele vai aparecer no momento inesperado da tua história. Ele não quer nada com a tua pessoa, ele só quer os bens e colocar um jugo em cima de você, mostrar que ele ainda manda em tua vida. Mas Deus resgatou a Ló, não foi para Ló ficar com o jugo de Bera, não. Ele resgatou a Ló, foi para Ló novamente ser como ele era antes, na presença de Deus, próspero, crescendo, caminhando e andando. Deus vai quebrar todo esse jugo nessa tarde, mas o teu filho, a tua família não vai ficar com o jugo em cima. Quem crer nessa tarde que a sua família vai ser resgatada, exalta e glorifica esse Deus. Ele aparece, ele vai até no vale de Sové, ao encontro de Abraão. Só que tem um homem chamado Melquisedeque. Hebreus capítulo 7 diz que ele não tem genealogia, não tem pai, não tem mãe, não tem dias e não tem fim de dias. Só que esse homem, versículo 14 do capítulo 14, versículo 18 do capítulo 14, Melquisedeque, ele é rei e sacerdote de Canaã. Quem foi a terra que foi amaldiçoada? Foi Canaã. Então esse homem, esse rei e sacerdote de Canaã, chamado Melquisedeque, que ele faz parte da árvore genealógica de Canaã,
Mamãe, como você vai me provar isso? Eu vou provar, porque quando alguém era amaldiçoado, não colocava os nomes na árvore genealógica, coloca só a origem, heteus, jebuseus, tudo os Zeus da vida estava, menos o nome das pessoas. Então, esse Melquisedeque, ele faz parte da família de Canaã, que foi amaldiçoado pelo seu avô lá no capítulo 7. Capítulo 10, perdão, amaldiçoado. E aqui ele aparece porque ele conhecia a história. Que história? Quem amaldiçoar, será amaldiçoado. Quem abençoar, será abençoado. E ele não foi até Abraão para pegar bens. Eu vou lá porque eu quero alguma coisa. Não. O texto diz que ele leva pão e vinho. Pão e vinho. E Berá está no ouvido de Abraão dizendo: fica com os bens, me dá as pessoas. Porque ele sabe que ele pode perder os bens, mas as pessoas construíam bem para eles novamente. E isso que Satanás quer. Ele não quer o meu bem nem o seu bem. Ele quer você, ele quer a mim. Porque através de mim e de você ele constrói outro reino, outro império. Eu vou repetir novamente. Eu estou falando que o rei Bera vai chegar diante de você. Ele não vai querer os teus bens, ele vai querer o teu filho, ele vai querer a tua pessoa, ele vai querer o teu ministério, ele vai querer a tua casa por completo, porque ele sabe que se ele colocar um jugo em cima de você, a tua casa vai construir outro império para ele. Tema da campanha: laço. Temos que ficar distante dos laços que nos rodeiam. Temos que ficar distante das pessoas que nos rodeiam e falam que aqui dentro não está nada bem. Não, aqui dentro está bem sim. Lá fora está pior do que aqui dentro, porque aqui dentro Cristo está contigo, te segurando, vai te levantar, vai te exaltar. E lá fora não, lá fora sem Cristo é muito ruim e pior do que aqui dentro. Porque aqui dentro, uma hora ele me pega, me sacode e me levanta. Está lá os dois. Melquisedeque chega e abençoa, porque ele sabia que se abençoasse Abraão, ele seria abençoado. Faltava só essa faceta da bênção para Melquisedeque ser abençoado, para tirar a maldição. Ele traz pão e vinho. O que nós trouxemos hoje para esse Deus? Qual foi a adoração que nós trouxe hoje? Pão fala de palavra, e vinho fala de transformação. Você trouxe algo para o teu Deus nessa noite, nessa tarde? Você trouxe algo para Deus e Abraão? O que nós trazemos para a presença de Deus? Não, nós estamos que nem o rei Bera, só queremos as posses, só queremos os bens. Não, é tempo da igreja se posicionar e começar a oferecer o melhor culto diante desse Deus, que pode ter toda a certeza: se eu trazer pão e vinho, eu vou abençoar a obra de Deus. E quando eu abençoar a obra de Deus, automaticamente a minha vida, a minha casa, o meu ministério é abençoado diante desse Deus. Se coloque de pé. Preste bem atenção. Noé, ele trouxe maldição para Canaã. Abrão, ele teve o discernimento que quando alguém se aproximou dele, para que ele pudesse amaldiçoar a descendência dele, ele deixou os bens de lado. E ele pega, o texto diz que ele dá a 10ª parte para
Melquisedeque. Então Melquisedeque não é uma tipologia de Cristo. Porque Cristo, ele é o nosso dízimo. Ele não pega dízimo. Ele é a primícia nossa. Ele é a nossa oferta. Quando falar de dízimo, não, é uma outra ordem. E quando ele entrega a 10ª parte para Melquisedeque, ele está dizendo que as coisas terrenas não me prendem. Porque a Bíblia diz que as ruas da Nova Jerusalém é de ouro e de cristal. Aqui. O que Deus estava querendo dizer através de João, o apóstolo? Estava querendo dizer, enquanto os muitos brigam pelo ouro e pela prata, aqui no céu, a igreja vai andar em cima do ouro e da prata. Você não entendeu? Eu vou repetir. Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: não se embaraça com as coisas dessa terra, porque lá no céu você vai andar em cima do ouro e do cristal. Para de se embaraçar, para de prender o dízimo e a oferta. Começa a oferecer o que você tem de melhor para esse Deus, porque pode ter toda a certeza que o melhor de Deus vai vir sobre a tua vida. Fecha teus olhos, eu vou orar. Pode fechar teus olhos. Queria que a irmã viesse cantar aqui, a irmã Jamie, por favor. Fecha teus olhos. Vou concluir a mensagem agora. A Bíblia diz que... Pode cantar, pode vir. A Bíblia diz que Noé amaldiçoou. Só que teve alguém que foi levantado dentro da casa de Canaã, que foi Melquisedeque. Ele trouxe a bênção para aquela cidade e bênção para aquele povo. Eu estou falando nesta tarde que você é uma mulher, um homem de Deus que Deus escolheu para ser bênção dentro da tua casa. E Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: se levanta, porque não tem oração que quebra a maldição, mas o posicionamento quebra a maldição. Assim com as mãos. Preste bem atenção. O Espírito Santo de Deus te trouxe aqui nessa tarde. Muitos falam que é um mal hereditário. São consequências. E Deus te trouxe aqui para te dizer: no teu preste bem atenção, no teu posicionamento, toda essa maldição vai cair por terra. Porque tudo que você pega e você faz não vai para frente, não rompe, não cresce. Deus te trouxe aqui para mudar a tua história. Não é as orações que vai quebrar esse mal, é o posicionamento em servir a esse Deus. Se você se posicionar, Deus vai quebrar todo esse mal, vai trazer uma nova história para a tua vida. Mas tem que posicionar para Deus quebrar essa maldição e o nome dele ser glorificado sobre a tua vida. Pode adorar. Adore ao nome desse Deus. Ouvi você falando em desistir. Fecha teus olhos. Que não tem força para prosseguir, que a jornada está difícil demais, que não é capaz de conseguir. Mas sabe, filho, eu sou o seu dono, te escolhi, te capacitei. Sendo quebrada nessa a tarde. Sua oração subiu ao trono. Esse e pra dia eu já me levantei. A sua aprovação pra mim é tarde da bênção. Essa maldição, esse laço não vai te perseguir. Estou entrando agora no processo. Agora. Eu estou vendo Deus te tirando desse charco de lodo, te colocando em terra firme. Deixa eu cuidar dos detalhes. Eu estou vendo Deus te reerguendo novamente. Descansa, porque eu vou agir na ansiedade, filho, eu não confesso. Meu Deus.
vou eu te ajudar, pois eu posso, eu quero. Apenas me adore, o resto eu faço. Faça a minha obra que desfaça o laço. Estou no controle da situação. Acalma, descansa o teu coração. Te acalma, descansa. Te acalma, descansa. Lançaram, presta atenção. Lançaram palavras de maldição. Acalma, descansa o teu coração. Lançaram palavras. Acalma, descansa. Mas o meu quiser, acalma, descansa. Ele está quebrando hoje. Esse deserto tem a solução. Teu posicionamento, acalma, mulher, descansa o teu obra, coração. Tudo isso foi desfeito. Deus te mostrou um embaraço tão grande que tudo que você fazia parece que tinha um vazio dentro de você. Tudo que você fazia não estava dando certo. Deus lançou essa maldição por terra agora. Ele diz assim para você: é tempo de receber as bênçãos. Deserto tenho a provisão. É tempo de caminhar na bênção. Estou entrando agora de no ver processo. A bênção. Deus vai fazer você andar nessa bênção e caminhar nessa bênção. Deixa eu você faz tempo que não caminha. Diz o Espírito Santo: descansa, porque eu vou agir. Na ansiedade, filho, eu não opero. Vou eu te ajudar, pois eu posso, eu quero. Apenas me adore, que o resto eu faço. Olha aí. Faça a minha obra, que desfaça o laço. Estou no controle da situação. Nessa tarde, acalma, descansa o teu coração. Acalma, descansa. Te acalma, descansa. Estou no controle da situação. Acalma, descansa o teu coração. Te acalma, descansa. Te acalma, descansa. Deus está fazendo algo sobrenatural hoje sobre a tua vida. Te acalma, descansa o teu coração. Preste bem atenção o que Deus vai fazer hoje sobre a tua vida. Descansa. Você vai sair daqui com a mente formada. Essa maldição, esse laço não vai pegar a tua árvore genealógica, porque Deus está fazendo algo de sobrenatural nesta. André, faz favor aqui. Pastora, faz favor. Preste bem atenção. Não estou falando de mal hereditário, que isso não existe. As consequências vieram, preste bem atenção. Só que o teu posicionamento, muitas pessoas não estão vendo o que está aí dentro do teu coração. Muitas pessoas não enxergam o que está aí dentro. Preste atenção bem na revelação para você entender. O seu medo é quando você olha para os teus filhos e diz assim: meu Deus, o que vai ser? Ele quebrou e desfez essa maldição. O Senhor está te dizendo nesta noite assim, ó: fala para minha filha que eu escolhi. Não foi o homem, não foi da vontade da carne nem do sangue que os meus vieram ao mundo. Não foi da vontade dela, nem de ninguém. Foi eu que permiti a existência deles vir. Porque através dele, todos mal foram quebrados. Através dos teus, Deus desfez. Algo que iria dar sequência. Mas o teu posicionamento. O Senhor diz assim: fala para ela que eu desfiz. Fala para ela parar de preocupar. Só crer na promessa, porque o milagre vai acontecer. Põe a mão no coração dela aqui, pastor. Põe a mão no coração dela. Preste bem atenção nessa revelação aqui, ó. Ainda hoje, preste atenção, ainda hoje, tem alguém que acende vela para a tua pessoa. Ainda hoje, tem uma pessoa que acende uma vela. A cor da vela é cor preta, grossa, uma vela bem grossa, preta, e ela estava diminuindo. Cada ano ela está diminuindo essa vela. E essa pessoa diz assim, ó:
ela vai perecer quando essa vela chegar ao fim. Mas quando você deu o seu primeiro passo e acreditou que aquele mal caiu por terra, Deus diz assim: fala para minha filha agora. Caminhar na verdade, andar na verdade, falar a verdade, viver a verdade, que eu vou transformar a vida dela. Essa luta que ela está vivendo, fala para ela que o meu ungido ora por ela, que meu ungido intercede por ela, que meu ungido ainda vela pelas orações, e a oração do meu ungido através dela vai fazer e vai trazer uma transformação dentro daquele lar. Aquele lar vai ser transformado, diz o Espírito Santo. Igreja, é sério, estende as mãos para cá, é uma batalha espiritual aqui. Estende a mão para cá. Meu Deus, tira toda dúvida agora do coração da tua filha. Toda dúvida, porque aqui nessa mente há uma batalha ainda, há uma guerra ainda. Ela põe na mente dela que ela é culpada de tudo isso que aconteceu, que está acontecendo. Ela colocou na mente, o inimigo lançou uma seta na mente dessa jovem, meu Deus. Mas hoje esse dado que estava inflamado está desinfeccionando agora, porque o Espírito Santo está tirando esse dado inflamado com as mãos, tirando agora todo o mal, e essa mente vai voltar a acreditar, crer que esse mal caiu por terra, e esse corpo, esse templo, esse santuário pertence ao Espírito Santo, e vai fazer a obra dele como tem que ser feito, diz o Senhor. Eu já vou entregar para o pastor, só que essa é a última revelação. Vou orar. Vem para frente aqui. Eu quero orar por você, que a tua família, a tua descendência foi amaldiçoada lá atrás, e você está aqui hoje se culpando que tudo que aconteceu na tua família, culpa é sua. Não, Deus não cobra o castigo do pai, dos filhos, nem dos filhos dos pais. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. O Espírito Santo diz assim: vai chegar dias, e o dia está perto, que você vai entrar na minha presença e não vai mais querer sair. Vai chegar dias, eu estou preparando esse dia, servo, filho meu, que você vai adentrar na minha presença de uma forma que muitos vão falar assim: cadê ele? Aonde ele está? Deus vai te chamar para um particular, porque Deus me mostrou aqui nessa noite que Ele vai fazer grandes coisas nessa tarde da bênção. E Ele colocou do teu lado pessoas, e as pessoas que Ele colocou do teu lado não está se posicionando, e Ele vai te fortalecer para você se posicionar. E quando você se posicionar, a AIDS vai desaparecer, o câncer vai sumir, esse lugar vai ser conhecido. Lá tem um grande homem de Deus, que ele fala, acontece, o que ele profetiza, a porta se abre, o que ele fala, o milagre acontece. Deus vai te posicionar, homem, para você passar a noite como Abraão passou a noite, e muitas almas vai ser resgatada dentro desse bairro. O momento está perto, a hora está chegando. O bêbado, o drogado, o traficante vai se render a esse Deus, diz o Espírito Santo nesta noite. Vem aqui à frente, eu quero orar por você. Pai, aqui estão essas mulheres que têm obras, meu Deus Pai, feitas contra a vida delas, mas nessa noite o Senhor está quebrando todo esse mal, esse laço, tudo isso que o inimigo, meu Deus Pai, projetou contra essas mães,
que estão aqui à frente, que tem família, que tem filhos, que tem filhas, que estão acreditando, meu Deus Pai, que o Senhor vai fazer uma reviravolta e vai trazer para a tua presença. Deus está falando aqui nessa noite que o inferno não vai suportar os seus joelhos dobrados diante da presença dele, que o inferno está se arregimentando nessa noite para parar as tuas orações, mas Deus está falando aqui através da minha boca: continua intercedendo, continua orando, continua clamando. O mal está sendo desfeito. Deus vai trazer de volta tudo aquilo que o inimigo roubou de dentro da tua casa. Mãe da Jamie, não é porque eu conheço a tua história não, mas o Senhor diz assim: porque se culpa aonde eu errei, eu quero me redarguir aonde eu errei, o que eu fiz de errado, e tu está pagando penitência ao qual Deus não está te cobrando. Deus diz assim: fala para minha filha, para minha serva, que todo posicionamento dela na minha presença, o cálice está enchendo. O cálice está enchendo. Deus me mostrou, preste atenção, Deus me mostrou um cálice agora, uma taça agora branquinha. Ela está um tanto assim. O Senhor diz assim: fala para minha filha que quando essa taça, esse cálice transbordar, eu vou fazer um grande milagre, que muitos não vão acreditar, muitos não vão crer, mas fala para minha filha que eu vou fazer algo que vai surpreender a vida dela. Deus diz assim para ti, mulher, nesta noite: o tempo de resgate está chegando. O tempo de resgate está chegando. Não é porque eu conheço a senhora não, mas Deus me mostrou aqui agora um anzol preso. O anzol, ele entrou assim, ó, no queixo de baixo. E Deus diz assim: fala para minha filha que eu já coloquei um anzol e vou fazer o sobrenatural acontecer. E Deus diz para ti assim, ó: está quebrando agora, queimando agora todo o mal da tua vida. Pastora, põe a mão na mente dessa mulher aqui. Põe a mão, pode colocar a mão. Seta do inferno, dado inflamado de Satanás, você, opositor da alma dessa mulher, que fica no canto do quarto dela o tempo todo, lançando seta na mente do coração dela, e dizendo para ela desaparecer e sumir, dizendo para ela começar a fazer coisas que não deve fazer, falando para essa mulher desaparecer, falando para essa mulher não banhar mais, sumir da face da terra. Desaloja de dentro do quarto dela agora, desaparece, Satanás. Eu estou te dando uma ordem nessa noite, estou ministrando na vida dela as bênçãos do Senhor. Pai, coloca um capacete na mente dela agora. Revirta, vista a tua filha de autoridade, em nome de Jesus. Amém. Pai, em nome de Jesus Cristo, confirma a tua bênção, a tua vitória nessa noite. Vai abençoando a cada um, aonde havia maldição, caia por terra nessa noite. Que a tua glória, a tua presença e a glória dessa última casa vai ser maior do que a da primeira. E se a igreja acredita e concorda, bate palmas, glorifica e dá aleluia para esse Deus. Amém? Podeis assentar. Glória a Deus. Quando já tomaram posse do teu milagre,